Boa noite, vamos começar agora uma live, né, com Carmen Durães. Vou esperar só ela entrar aqui para a gente poder começar a nossa live. Sejam bem-vindos e bem-vindas. A Carmen já entrou, então a gente já vai começar agora. Isso aí, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Vou esperar só a Carmen mandar aqui o pedido para entrar aqui, eu vou aceitar e a gente vai começar esse bate-papo. Boa noite Samara, boa noite Clara, boa noite Hubert, Juliano. Olá Carmen, quanto tempo? Quanto tempo? Como você está? Ótimo, e você? Até que enfim, agora Tudo deu bem. certo a gente poder dialogar, né? Até que enfim. E olha que tem quantos anos? Muitos anos já, né? Tem alguns anos já. Tem alguns anos que eu estou te devendo esse bate-papo. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui hoje com o Vitor, com vocês, para compartilhar um pouquinho do que eu tenho vivido com meus filhos, com a minha família. E quanto esse moço aí me ajudou e tem ajudado e ajudado meus filhos também. Que bom, fico muito feliz que você tenha aceitado esse convite, tá? Boa noite, Juliano. Fico muito feliz porque, como a gente já conversou várias vezes, né? Assim, os recursos que a gente tem, que a gente procura passar para outras pessoas, né? Tanto que você teve, que eu tenho, né? Eles podem fazer diferença de muitas pessoas. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas o que eu vou falar, às vezes será que vai ajudar mesmo? Né? A gente não precisa ter esse medo da oportunidade de ajudar alguém. O mínimo que a gente sabe é o suficiente para ajudar alguém que sabe um pouco menos, né? E que precisa desse suporte que muitas vezes faltou para a gente. Então, eu fico feliz com essa oportunidade de a gente estar se falando. Boa noite, Tainara. Boa noite às outras pessoas. Fiquei à vontade de fazer perguntas. Thomas, Matheus, Maria Clara. Fique à vontade de fazer perguntas aí para a gente poder ter um bate-papo agradável, né? Vou trazer evocar algumas perguntas aqui para a Carmen, que a gente já preparou. Mas antes, para a gente começar, Carmen, me fala um pouquinho assim, como que você ficou sabendo do meu trabalho, primeiramente, né? Como é que você chegou até mim? E esse trabalho que foi o curso de neuroaprendizagem à época. Então, eu te conheci através do Instagram, né? E Facebook na época, em que logo depois que você participou daquele concurso sobre memória, você ficou em segundo lugar, não foi isso? Foi, né? E Tchelotogá. aí, e eu lembro que na época foi bem divulgado, até porque assim, eu convivia muito com a sua irmã, que os nossos filhos faziam karatê juntos, né? Então, assim, eu a acompanhava, né, pelas redes sociais e comecei a ver as postagens sobre você. Em seguida, você começou a divulgar o curso, né? E numa época em que meus filhos estavam tendo muita dificuldade de aprendizado, sabe? Eu estava sentindo que eles não estavam conseguindo assimilar tudo que eles estudavam, estava com muita dificuldade. E eu, mãe coruja que sou, né? Quem me conhece sabe que eu tô sempre, tento ficar por perto o máximo possível. Eu falei, bom, eu vou colocar, não conheço esse curso, não sei como é, né? Porque até então, isso foi o quê? Foram há 5 anos, mais ou menos, atrás, não foi, Vitor? Acho que foi mais ou menos 5 anos atrás. Então, assim, não se falava muito desse tipo de curso, né? Sobre essas coisas que você fala hoje, que você fala no curso, se tornaram muito atuais depois da pandemia. Mas antes da pandemia não se falava nisso, né? Então, quando eu vi esse curso diferente, eu falei, bom, eu vou colocar meus filhos, mas eu vou junto, que eu quero saber o que é esse curso. Eu quero e também era uma oportunidade para que eu também que estava retornando aos estudos
queria retomar os meus estudos também, aproveitar, né? Mas eu te confesso que ali, meu papel ali estava mais de mãe, mais para saber que curso é esse, o que esse moço vai ensinar para meus filhos, de tão diferente. E, e assim a gente chegou lá, né? Os meninos, é, com o intuito de melhorar o aprendizado no colégio, e eu nos meus estudos para concurso, né? Que eu tentava retornando. E foi assim que a gente chegou até você. E você quer que continue? Se deixar, eu vou falando Fica mais. à vontade. A palavra é sua. E assim, o seu curso, no primeiro momento, assim, ele me chocou assim muitas coisas. Porque como eu falei hoje, você falar de homeschooling, você falar, né, de tudo isso que você fala, é tá uma coisa comum depois da pandemia. Mas naquela época não. Né? Então você propunha uma coisa totalmente diferente do que a gente estava acostumado, do que eu estava acostumada principalmente, porque eu estudei toda a minha vida no método tradicional, né? A maior parte do meu, até o ensino médio, eu estudei em escola pública e faculdade também. Minha faculdade também, eu fiz Unimontes até o terceiro ano de Direito, quando eu passei no concurso, e aí eu fui removida, eu fui tomar posse em Uberaba, e lá eu terminei na faculdade particular. Mas então, assim, eu segui o método tradicional de ensino a vida toda. E quando você falava daquelas coisas sobre o método militar de aprendizado, aquilo estava tão assim na minha cabeça que eu falava, nossa, que loucura esse negócio, né? Que ele está falando esse negócio. Mas será que. Assim, eu ficava, mas será que é mesmo? Será que. E assim, ele propunha umas coisas que, como por exemplo, os mapas mentais, né? Falava, será que isso funciona mesmo? Só que, na verdade, eu estava até pensando sobre isso esses dias. Os mapas mentais que você faz você nos ensina a fazer no curso, na verdade, é um resumo de algo que eu fazia de uma forma mais trabalhosa, né? Eu passei somente em dois concursos. Nos dois que eu passei em primeiro lugar. E nos dois eu estudei pouco mais de um mês. Então, assim, hoje eu estava pensando nisso, eu falei assim, eu fazia aquilo que Vitor ensina, porém de uma forma muito mais trabalhosa, né? Eu tinha os meus resumos, tinha que ser tudo, mas era muito trabalhoso. Você ensina a encurtar as distâncias, a aproveitar o tempo. E hoje eu vejo isso nos meus filhos. Os mapas mentais que você ensinou a fazer 5 anos, eles fazem até hoje, sabe? E assim, essa semana mesmo, semana passada, meu filho fez inscrição para um concurso, né? Olhou um concurso que ele quer fazer e tudo. Aí ele falou assim: poxa vida, mãe, meu mapa mental tem tudo que eu preciso. Ou seja, já tem tudo aqui, ó. Já tem, tá tudo pronto, o programa tá todo aqui. Então você vai vendo o quanto que vai, ou seja, o mapa mental que ele fez para o vestibular, né? A parte de direito, a parte de matemática. Ele falou: eu já tenho o material todo. Eu falei: filho, vamos ter que comprar livro. Eu falei: não, não preciso de livro, não. Eu já tenho o meu material todo aqui, do jeito que eu entendo. Olha aqui para você ver, foi abrindo aba, né, daquele jeito que você ensinou. E assim, eu vejo tanto que para eles está, né, bem mais fácil. E é isso. Facilitou bastante, né? Eu gostei dessa fala sua, porque realmente, Facilitou. assim, estudar do jeito convencional, né, como você percebeu, assim, se perde muito tempo, né? Porque o método que a gente tem, como a gente já falou no curso, né, é um método que Uhum. tem 2 séculos aproximadamente, né? E temos aí neurociência, psicologia cognitiva, né? A psicologia e a neurociência são ciências muito novas, muito recentes, tem pouco mais, tem psicologia tem 100 anos praticamente. Neurociência tem menos de 100 anos. E esse método que a gente usa tem mais de 200 anos. E a gente precisa atualizar a forma de aprender. Nós não podemos estudar no século XXI com a metodologia do século XVII e XVIII, não. Né? Porque a mente das pessoas mudaram. Né? Os recursos mudaram. Seria a mesma coisa se você pegar o computador daquele primeiro computador e tentar usar hoje para fazer as coisas que nós temos demandas. Né? Não dá conta, ele trava o tempo todo. A gente precisa de um recurso realmente eficaz, né? Senão a gente fica meio perdido. Eu tenho algumas perguntinhas aqui, né, que a gente vai trabalhando no meio do caminho para ajudar a gente, né, algumas perguntas que algumas pessoas mandaram também. Então, olha só, deixa eu ver qual que é melhor. Você já falou, né? A primeira pergunta seria o que te motivou a fazer o curso junto com seus filhos? Você acabou de falar.
quais as coisas que mais te marcaram no curso, o que que ajudou você e seus filhos? Você começou a falar, mas se quiser aprofundar mais um pouquinho. Então, eu acho assim que o que mais me marcou era uma coisa que você falava sempre: quebrar paradigmas. Quebrar paradigmas. Precisamos quebrar paradigmas. E naquela época, assim, a gente ainda falava muito isso lá em casa, sabe? Em casa, né? E os meninos adotaram isso, né? De, vamos, precisa quebrar paradigmas. Vitor falou que a gente tem que quebrar paradigmas. Então tá. E assim, o que mais me marcou foi a forma diferente de ver o estudo, sabe? Para mim, como eu te falei, para mim foi um choque. No primeiro momento eu falei, esse negócio não vai funcionar, né? Eu falei, ah, esse negócio não vai dar certo. E, nossa, quando você falava em homeschooling, Vitor, naquela época, para mim era algo assim, totalmente da Europa, como você mostrava, né? Totalmente longe da nossa realidade. E na pandemia a gente viu o tanto que ou seja, uma realidade, algo que era distante se tornou real para todo mundo, de certa forma, né? E queria eu poder voltar no tempo, né, para que eu pudesse fazer homeschooling com meus filhos, entendeu? Da forma como eu aprendi com você, ensinar a aprender, né, acompanhar uma aprendizagem de uma forma diferente. Eu vejo que quando eles estudam com o seu método, quando a gente estuda com esse método, o rendimento é maior, o estudo fica mais leve, sabe? Foi isso o que me marcou. É que, primeiro, você propôs uma coisa nova que a princípio assusta. Você acha que não vai dar certo. Porque quando você propõe algo muito fácil, fácil, né? Entre aspas, né? Que você não precisa estudar 12 horas por dia. Porque essa é a ideia que você tem. Para você passar no concurso, você vai ter que estudar 12 horas por dia. Só que você esquece que você precisa dormir, que você precisa se alimentar, que você precisa descansar. Eu lembro você falando, inclusive, do que a gente podia comer e não podia comer dia da prova. E cada coisa que você falava que não podia comer, eu falava, puxa vida, era isso que eu comia. O que, que a gente levava para a prova? Chocolate, chocolate, salgadinho, esses negócios. Você falando, isso vai te atrapalhar, vai atrapalhar essa coisa. Eu falei, gente, né? Que faz sentido, né? Então, assim, você vê que realmente você tem que. Eu fui vendo que você realmente tem que pensar o aprendizado não apenas como uma coisa absoluta, uma coisa única. É um conjunto, né? É um conjunto, você tem que estar bem psicologicamente para você conseguir assimilar, você tem que estar bem fisicamente, você tem que estar cuidando do seu corpo, você tem que estar cuidando, né, do seu sono, da sua alimentação, para que você tenha o rendimento que você quer ter, né? Porque senão você fica perdendo horas e horas e horas de estudo e vai se frustrar lá na frente. Como a gente já experimentou, né? Tanto eu quanto eles. Igual eu te falei, as duas vezes que eu passei no concurso foi porque eu, sem saber, eu estava aplicando o que você ensinava, sabe? Sem saber, de uma forma rudimentar, de uma forma muito mais é, cansativa, mas seguindo, sem saber aquilo as coisas principais que você falava, que você fala, né? E é interessante isso que você comentou, pelo seguinte, outro dia, foi ontem, anteontem, eu estava comentando com um outro rapaz que ele passou em medicina, mas ele não foi meu aluno, não. Mas ele foi ajudante pedreiro e agora ele está fazendo medicina na Unimontes, né, numa faculdade estadual. E aí a gente estava comentando sobre métodos de estudo, né, ele ensina outras pessoas também, e a gente falando sobre isso, que não precisa estudar tudo, e que geralmente as pessoas que são aprovadas, elas estão fazendo alguma coisa diferente do que a escola ensina, do que o cursinho ensina. E às vezes as pessoas não param para olhar isso, porque a gente olha só assim, a propaganda, né? Primeiro lugar aprovado naquele cursinho, primeiro lugar aprovado lá no concurso X, no vestibular Y. Mas se a gente parar para analisar esse pessoal aprovado, o que, que vocês vão perceber? O que, que é o bolsão, né? Que eu já falo muitas vezes no curso, né? O bolsão que as escolas fazem, os cursinhos, é para captar aqueles melhores alunos que eles estão usando alguma estratégia diferente do que o cursinho na escola. E aí ele está preparado para poder passar. E aí depois que ele passa no concurso, no vestibular, aquela instituição vai usar ele como propaganda. Aí às vezes a gente olha lá, primeiro lugar aprovado não sei da onde, mas ninguém para analisar assim, beleza, aquele ali foi primeiro lugar. Então aquela escola ali, supostamente, ela está produzindo o pessoal que passa no concurso X no vestibular Y. Quantos foram aprovados naquele concurso? Quantos foram aprovados naquele vestibular? A média de aprovação é menos de 5%.
E geralmente esses 5% foram os que foram captados no bolsão. Então, o que deveria ser ensinado na escola? Não sei, a gente prestar atenção nos colegas que estão no desempenho melhor e ver o que eles estão usando e utilizar as mesmas estratégias? O que você pensa sobre isso? Eu acho que a questão de aprovação de concurso, ela é muito. Eu tenho uma opinião, assim, talvez um pouco diferente da maioria, sabe, Vitor? Eu não tenho como separar a minha vida espiritual da minha vida cotidiana. E eu sempre falo isso com os meus filhos. Eu acredito que, até pelas experiências que eu tive durante o concurso, eu acredito que Deus tem um propósito para cada um de nós, sabe? Tem um propósito. E quando você se dispõe a unir a sua vontade com o propósito de Deus, você vai conseguir seu objetivo. Eu falo isso porque quando eu passei no concurso do MPU, eu tinha só uma vaga e eu passei, né, no primeiro lugar. E assim, foi numa época que todo mundo me falava que eu não ia conseguir. Todo mundo me falava que eu não ia conseguir. E porque era uma vaga só, que com certeza essa vaga já tinha dono, e que era muito difícil, não sei o quê. Eu lembro na hora que todo mundo falou isso comigo, a primeira coisa que eu fiz, eu fui para a igreja, né? Eu falei, Senhor, será que eu realmente é para eu desistir? Na hora que eu fiquei sabendo, né? Todo mundo falando. Aí, e lá na minha fé, né? Eu tive uma experiência que ele falou, que me deu confiança, sabe? Eu acho que o que faz com que você seja aprovado ou não é você acreditar que você pode, sabe? Que você pode. Ou pelo menos você acreditar que você tem condição de fazer bem a sua parte. Né? Igual eu, na época, teve matéria do edital que eu não tive acesso, porque eu não encontrei em Montes Claros. Eu não encontrei, sabe? Assim, a gente não tinha internet igual hoje, não. Não tinha. Eu falei assim, agora eu vou. Eu estudei tudo, sabe? Menos uma certa matéria lá. E mesmo assim, caíram duas questões, eu acertei uma e errei a outra, porque pela lógica deu para fazer. Mas assim, eu acho que essa ideia de que o cursinho faz passar, eu acho que isso é um grande engano, sabe? O que eu vejo hoje, a minha experiência de concurseira, né, de ter sido aprovada, de ter feito vários concursos, de acompanhar muitas pessoas, porque no meu meio todo mundo está todo estudando o tempo inteiro, né, para concurso. Convivo nessa área tem 25 anos, né, essa área de concurso, de aprovação. E assim, o que eu vejo é e convivo com muita gente que está em cursinho, se fala muito o cursinho tal aprovou. Mas ninguém fala Você falou dos 5% que são aprovados, né? Mas ninguém fala dos 95% que não foram. Muitas vezes se mataram de estudar. Vocês estão me ouvindo? Voltou. Voltou. Tá falhando, Então, precisa voltar logo, logo. tá me ouvindo agora? Então, assim, se fala muito nos 5%, né, que é aprovado, mas não fala no restante. Pode E falar, o pode que eu falar. tenho Tinha dado uma acompanhado é falhadinha, muita gente mas assim, se matando, perdendo a saúde mental por conta de estudo errado, sabe, de cobrança errada. Eu vou falar aqui de vestibular, a experiência que eu tive com meu filho. Eu me mudei de Montes Claros para uma cidade porque tinha um cursinho, um dos motivos meu filho queria a faculdade muito, muito disputada, uma das, né, mais difícil do país e tal. E lá tinha um cursinho específico que era o que aprova, né? Que mais aprova. Só que quando eu vi a carga horária daquele colégio, eu não tive coragem de colocar meu filho. Eles começavam a estudar às 7 horas da manhã, paravam 10 horas da noite. Sabe assim? Era um negócio assim, absurdo. Final de semana, sábado, o dia inteiro, domingo simulado. Eu falei, esse menino vai viver que horas? Sabe? Que hora que ele vai comer, que hora que ele vai dormir, que hora que ele vai descansar. Era assim,
E eu convivi lá com amigas que estudaram nesse cursinho, passaram, e uma amiga minha, assim, a fala dela para mim me ajudou a decidir não colocar meu filho nesse colégio, que ela falou assim, olha, eu passei na faculdade que eu queria, no curso que eu queria, super disputado, faculdade disputada, curso disputado. Só que as minhas apostilas, as páginas, assim, eu não consegui nem vender, de tanto de lágrima minha em cima dessas apostilas. Ela entrou em depressão durante o cursinho. E ela falou assim, quando eu passei, eu tive que me mudar, mas eu não pude morar sozinha por causa da depressão, sabe? Eu falei assim, puxa vida, é isso que eu quero para o meu filho? Sabe? Não é isso que eu quero. Falei, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o ensino médio, né, num colégio mais tranquilo e depois e você vai estudando. Porque eu vi que, porque a gente quer, mãe principalmente, pai, a gente quer um resultado rápido, sabe? A gente quer resultado rápido para o filho da gente. Porque a gente quer que o filho passe logo, não é isso? A gente quer que o filho passe logo, que o filho se encaminhe logo, que decida logo a carreira dele, só que a gente esquece que nesse processo, perdendo o processo da busca pela rapidez, a gente pode estar perdendo, a gente pode estar tirando a saúde do nosso filho, a gente pode estar tirando até a vida dos nossos filhos. Quantos filhos, quantos jovens suicidando, sabe? Né? Por causa, né, de toda essa cobrança, de toda essa pressão. E é isso. Eu acho que eu fui até por outro lado aí da sua pergunta, mas se você quiser voltar às perguntas. Eu consegui te Não, mas é responder, ótimo. Vitor? Eu consegui te Sim, responder? conseguiu. E é bom você ter falado isso, porque assim, isso é muito importante que você falou, né? Muitos pais às vezes não respeitam o ritmo dos filhos, né? E cada um de nós, seres humanos, temos um ritmo próprio, né? Eu tenho meu ritmo, você tem o seu, cada um de nós tem. E quando a gente não respeita, a gente se sabota, a gente pode entrar em autoflagelação, que foi o meu caso, né? Eu ficava de recuperação todos os anos na escola e fui reprovado 6 vezes. E, inclusive, chegou no ponto que eu entrei em depressão. Né? Tentei suicídio. Poucas pessoas sabem disso. Né? Nem minha mãe eu contei isso para ela. Então, assim, foi pesado para mim. Eu imagino que foi pesado também para os meus pais. E muitas vezes, né, eu também sou pai, a gente tem que pensar nos nossos filhos de uma maneira mais saudável. A sociedade, ela impõe um limite, né, e um ritmo alucinante que não é o mesmo ritmo para todo mundo, né? A escola quer que todo mundo vá no mesmo ritmo, a sociedade também, mas é isso que você falou. No final das contas, a gente vê um monte de gente com problema patológico, né? Com a saúde mental abalada, a taxa de suicídio muito elevada por parte de estudantes, muita depressão, muita ansiedade crônica. Teve o caso lá de Fortaleza, lá no Ceará, lá dos estudantes, acho que foi Recife, né? Foi um estado de ansiedade coletiva, né, que eles foram acometidos. Então, assim, até que ponto que a gente vai chegar se a gente não atentar para entender o ritmo, a especificidade de cada um, né, de cada ser humano, de nossos filhos, né? A gente está preparando os filhos para quê? Para ser um robozinho da sociedade, para fazer o que a sociedade acha que é o mais certo? Ou nós estamos aqui como pais para ajudar os nossos filhos a desenvolver o potencial que eles já têm? Porque todos nós nascemos com potencial. Todos nós nascemos com uma vocação. Então, não seria o papel nosso de pais ajudar os filhos no processo de autodescobrimento e ajudar ele no ritmo dele, na possibilidade dele, dela desenvolver seu potencial? Né? Eu acho que é mais ou menos por aí que a gente precisa, né, desenvolver nossos filhos, né? Uma outra pergunta que eu ia fazer estava justamente em torno disso, né? O que que você acha sobre a questão da educação, né? O que que você acha mais saudável para os filhos, né? Tipo uma comparação, o que que você viu da época, você acabou já falando, né? Assim, como que você via a educação e como que você vê a educação hoje, né? Qual tipo de educação seria melhor para os nossos filhos? Vitor, eu, assim, pelo Se resultado quiser que eu tenho comentar hoje com sobre meus isso. filhos, né, assim, pelo resultado que eu vejo, que eu tenho com eles hoje, como eu te falei, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria homeschooling com meus filhos desde o começo. Por vários motivos. Porque hoje eu acompanho várias famílias, né, que
que adotaram essa forma de ensino para os seus filhos. Eu vejo o tanto que os laços familiares se fortalecem, né? O quanto as crianças ficam mais seguras, né? Tem essa coisa, não, a criança vai ficar isolada. Não, a criança não vai ficar isolada. O método prevê justamente, eles têm os momentos, né, de os momentos coletivos com outras famílias, né? E o que eu vejo é o que eu paguei, vou ser bem sincera, o que eu paguei de escola para os meus filhos, que sempre estudaram em colégio particular, não valeu o que eles aprenderam. Essa é a verdade. Entendeu? Essa é a sensação que eu tenho. É, muita. Acompanhei durante, eu acho que até uma das perguntas, né, que você. Durante a pandemia, eu pude acompanhar mais de perto e vi que o negócio não estava rendendo. Então, tá um negócio assim de faz exercício, faz exercício, faz exercício, faz exercício, prepara para prova, simulado, não sei o quê, não sei o quê. E o menino, olha o que o meu filho me falou essa semana. Ele falou, mãe, eu não estou tendo tempo de estudar por causa da quantidade de exercício que eu tenho que fazer. Ou eu faço exercício, ou eu estudo para a prova, não dá tempo de fazer as duas coisas. Então, assim, hoje, um dos meus filhos já terminou o ensino médio, o outro está terminando esse ano. A sensação que eu tenho é que ele está terminando exausto e sem aprender o que eu deveria aprender, sabe? É, o que eu, a visão que eu tenho hoje é essa, da forma que tá, né? Desde a nossa época a gente aprendeu na nossa época a gente aprendeu que decorar, começava pela tabuada que a gente tinha que decorar, a gente tinha que decorar, assim, aquilo que você falou, tenta uniformizar tudo, você falando de que cada pessoa tem seu tempo, tem sua característica, e tem um outro detalhe também que a gente esquece, que ritmo de cada um, até no ritmo de aprendizagem, né? E assim, tá me ouvindo aí, Vitor? Tô vendo que tá travando. Tá me ouvindo? Então, assim, hoje eu olho para os meus filhos assim e eu falo, puxa vida, como eu queria ter vivido essa outra experiência com eles. Mas o que que acontece? Aí você fala, não, mas os pais eles têm que acompanhar os filhos, ver as suas potencialidades, investir, incentivar isso, né? Aí eu te pergunto que horas? A gente vive na correria, sabe? A gente está vivendo uma vida tão louca, tão corrida, que o que nós. Falo minha culpa aqui, sabe? Assumindo a minha culpa. O que que a gente faz? A gente terceiriza. A gente terceiriza a educação dos nossos filhos, que deveria ser nossa, né? Lógico, eu respeito quem pensa diferente, mas, né, essa é a minha opinião. Eu acho que deveria ser nossa, como, né? Como, se a gente tem condição de fazer, a gente deveria fazer. Aí a gente terceiriza a educação, aí a gente terceiriza, o menino está com problema psicológico, a gente terceiriza esse cuidado também, vou mandar para um psicólogo. O meu filho está com outra dificuldade, vou mandar para outra coisa. E a gente vai terceirizando, sabe? A gente vai terceirizando tudo. Aí eu te falo, como que você vai poder incentivar os pontos fortes de seu filho se você não conhece seu filho? Se você não convive com seu filho? Eu, assim, graças a Deus, assim, eu tenho um bom relacionamento com os meus filhos, né? Que foi construído na base de muito sofrimento. Nós passamos por, né? Meu filho teve depressão, eu tive depressão antes, depois ele teve. Então, assim, acho que isso, de certa forma, aproximou muita gente. A gente tem muita intimidade. Mas, assim, eu vejo, e mesmo assim é difícil, sabe? Mesmo assim é difícil, por exemplo, quando você sonha para o seu filho, por que você sonha para o seu filho? Você quer que ele seja bem-sucedido possível, né? Eu quero que o meu filho seja médico, eu quero que o meu filho seja isso. Aí a gente vai planejando as coisas, né? Ontem, não, na terça-feira, mesmo eu participo de um grupo de mães que oram pelos filhos. Participo desse movimento desde 2018, quando meu filho adoeceu de depressão. Até hoje eu participo desse movimento, que inclusive é muito bom para as mães, mas para toda a família, né? E a gente falava justamente sobre isso, sobre o que que a gente pede para os nossos filhos. Até quando a gente reza, nós pedimos os nossos sonhos para os nossos filhos, né? Os nossos sonhos. Vou te dar um exemplo aqui na minha casa.
É, o meu filho hoje, ele fala que ele sofre até bullying, porque no colégio dele, todo mundo quer ser médico, quer ser isso, quer ser aquilo. Ele descobriu que ele quer ser músico. Ele falou assim, mãe, você quer ver na hora que eu falo que eu quero ser músico? A cara que todo mundo olha pra mim. Como tipo assim, como assim? Você vai ser músico? Vai viver de quê? Sabe? Ele fala, poxa vida, o povo nem sabe, sabe? E assim, ele já tem, na pandemia, ele começou a estudar música sozinho, né? Começou a estudar sozinho porque ele achava gratuito na internet, depois descobriu um curso lá, mãe, me dá esse curso. E ele estuda para música mais do que para o colégio, vou ser bem sincero. Está dedicado com esse negócio de música e música. E assim, você vê que ele leva, gente, tanto ele gosta dessa parte de João Pedro, tanto ele gosta dessa parte de música, quanto essa parte visual, áudio, vídeo, essas coisas, tudo que é audiovisual é com ele. Tanto que você tem que ver assim, a parafernália que ele montou aqui para mim, para eu estar fazendo essa live. Aparecendo ele que montou tudo aqui. E, e eu vejo assim, que ele tem potencial nessa área, sabe? Aí eu vou virar para o menino e vou falar assim, não, você tem que fazer medicina, sabe? Porque você tem que ganhar dinheiro. E uma coisa que eu sempre falo para eles, será que ele vai ter? Ele vai ter. Eu vejo o afinco, o prazer que ele tem em estudar música. E o quanto que ele pega tudo assim sozinho, sabe? Ele aprende coisas assim que com qualquer pessoa que ele for conversar sobre música, pessoas assim formadas, ele sabe, ele já está sabendo muita coisa. Aí, o prazer que ele tem para estudar música e a falta de ânimo que ele está tendo para o colégio, né? Que é o fazer tarefa, fazer tarefa, fazer tarefa, estudar, estudar, estudar e decorar. E, como diz eles, para que eu tenho que saber sobre biologia se eu quero ir para música? Por que que eu tenho que saber de engenharia se eu não quero mexer com isso? E assim, né? Só que para isso, eu vou te falar que assim, até para mim foi difícil essa mudança de chave, porque até um tempo atrás eu falava, eu quero ser médico. Aí a mamãe orgulhosa, ah, filha, você vai ser médico. É isso que a gente quer, né? Aí o menino falou, eu quero ser músico. Eu falei, mas pronto. A primeira coisa que eu pensei foi, mas o menino endoidou, agora quero ser. A primeira... Porque você pensa isso, o menino vai viver de quê? Vai viver de quê, sabe? Aí, até outro dia, a gente conheceu um maestro, tem um maestro aqui, né, que a gente conheceu, e ele ficou encantado, foi conversar com o maestro, ele falou, não, meu filho, tem o campo da música, ele é muito vasto, é muito rico, não é só o que você pensa que é pegar um violão e tocar, não é, tem muita coisa para você fazer, não preocupa. Só, Vitor, que para isso, para você poder mudar essa chave, você tem que fazer aquilo que você falou, quebrar paradigmas, né? E aí a gente pensa, como eu te falo, que não dá para a gente separar a vida que a gente vive aqui com a vida espiritual, né? A gente tem que pensar que tipo de vida, nós somos seres espirituais, né? Que tipo de vida que a gente quer levar aqui, que tipo de vida que a gente quer que os nossos filhos levem aqui. É em busca só do material, e eu sempre falo com eles, qualquer profissão que você abraçar. Se você realmente amar o que você faz, se você gostar daquilo que você falou, né? Você tem aptidão para aquilo, em qualquer profissão você vai ser bem-sucedido, né? Eu me lembro, não sei se foi você que falava de um professor, que normalmente se fala muito de professor, né? Um professor, que eu acho que foi no curso, mas você falou assim, tem um professor fulano que ele ganha não sei quanto, o cara é professor. Qualquer profissão bem-sucedido, ou você pode ir muito mal. Eu acho que a realidade bem, eu acho que é um primeiro passo para você se sentir bem, é o primeiro passo para você ser bem sucedido, né? Porque você não eu terminei. Ah, tá. Mas é isso. Deu uma É porque travadinha. é porque travou aí para você. Acho que você não pegou o finalzinho aqui.
Foi, mas assim, pelo que o final não deu para pegar, mas eu acho que você falou aí, eu tinha comentado do professor Leandro Carnal, eu fiz até uma palestra com ele. Eu Professor acho de que foi sobre. história e ganha muito bem, né? Então, assim, tem muitos pais que às vezes têm esse pensamento, né? Pô, mas se meu filho for fazer isso, ele vai passar fome. Não, o Não é? mercado, como você falou, o mercado ele é cheio de oportunidades para bons profissionais, em qualquer área. Então, se ele quer ser um músico e se ele gosta disso, ele vai ser um excelente músico e vai se sobressair, igual esse professor de história. Psicologia também, eu estou fazendo psicologia, estou no sexto período, tem pessoas que falam, pô, você vai fazer psicologia, você não vai ganhar dinheiro. Tem psicólogo que ganha mais de 1 milhão por mês. Tem um psicólogo aí que está fazendo sucesso hoje, chama Delenogari, o sobrenome, Eslen Delenogari. Ele é neurocientista também, então é neuropsicólogo praticamente. Ele tem hoje uma turma de 25 mil alunos fazendo um curso com ele que ele ensina neurociência, né, aplicada assim na vida do dia a dia. Ele tem 25 mil alunos. Eu fiz os cálculos por baixo, né, com essa turma. E uma turma que ele montou aí são 9 milhões de reais. Eu E acho, só. Vitor, que tem. E eu acho que tem outra coisa, um outro detalhe também com relação a filhos, e essa fase de escolha de profissão, é que os meninos, assim, têm que escolher muito cedo o que, o que quer ser, né, na vida. Todos nós passamos por isso. Mas eu acho, assim, que é uma pressão tão grande para você ter que decidir logo, você ter que entrar na faculdade, você ter que ser aprovado logo, você ter que estar no curso, que, assim, a maioria, assim, tem uma boa parte de pessoas que acabam se enveredando por caminhos que depois se arrependem, sabe? E se tornam profissionais frustrados. No meu caso, eu tive muita sorte, porque assim, eu queria fazer odonto, sabe? Assim, por que que eu queria fazer odonto? Porque era o sonho do meu pai ter um filho médico ou dentista, sabe? Aí eu tentei, eu estudava feito louca para passar em odonto. E graças a Deus eu não passei. Só que da segunda vez que eu fui fazer o vestibular, meu pai falou assim: olha, você, beleza, vai fazer odonto lá em Diamantina, né? Que a gente era para Diamantina na época, mas você vai fazer alguma coisa em Montes Claros. Falei, meu Deus, eu vou fazer o quê em Montes Claros, gente? Falei, medicina. Aí eu fui lá, na hora de. Eu fui fazer inscrição naquela época, a gente tinha que fazer tudo escrito, né? Falei, meu Deus, eu vou fazer o quê? Eu vou escolher o quê? Eu fui eliminando. Eu falei, bom, medicina, eu não quero essa área de educação, eu não quero. Sobrou direito, eu fui riscando tudo, sobrou direito. Eu falei, vou fazer direito. Marquei sem nunca, eu nunca tinha pensado na vida em fazer direito. E assim, e tanto que eu comecei o curso pensando em continuar estudando e continuando estudando para odonto, né, para o vestibular. Até que eu fiz a primeira prova e fui super mal na prova. Fui super mal. Eu tirei a primeira nota vermelha da minha vida. Eu nunca tinha tirado nota vermelha. Nem no colégio, nunca. Eu tirei a primeira na vida e fiquei revoltada. Fui reclamar pro professor, pedir revisão de prova. Ele me deu um esculacho tão grande. Ele olhou pra mim e falou assim: Você tá achando que você tá no ensino médio? No segundo grau, né? Naquela época. Você tá na faculdade, você tem que aprender a escrever. Como quem tá na faculdade não é igual o menino lá de segundo grau, não. Vitor, eu fiquei tão revoltada. Eu falei, vou mostrar pra esse homem. Vou mostrar pra ele, eu vou tirar 10 na prova dele. Fui na biblioteca, peguei tudo quanto é livro, era direito civil, peguei tudo quanto é livro de direito civil que tinha. Na aula, eu anotava cada vírgula que ele falava. E peguei tudo aquilo ali, fiz o meu mapa mental, o meu resumo, estudei, tirei 10 na coisa. Só que nesse processo de pegar tudo e estudar, eu me apaixonei pelo direito. Nesse processo de querer provar que eu podia escrever como alguém que estava na faculdade. E depois disso, né, no terceiro ano, eu passei no concurso do MPU e me mudei para Uberaba. E lá tinha a faculdade de odonto. E a minha sala ficava perto dos laboratórios. Eu lembro que a primeira vez que eu passei na frente do laboratório de odonto, que eu senti aquele cheiro lá, sabe? Eu falei, Jesus, obrigada por eu não ter passado. Eu não ia suportar ficar dentro dessa sala. Porque eu sou alérgica, sabe? Qualquer cheiro forte. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu não passei. Olha como Deus foi maravilhoso comigo, né? Aí eu fico pensando, as pessoas que não têm essa ajuda divina e acabam enveredando. Tá me ouvindo?
Eu que adoro falar, tendo que trabalhar calada, com a única pessoa que está ali na minha frente não pode falar nada. Eu ia ser uma dentista muito infeliz, sabe? Então, por isso que eu te falo assim, que essa parte, céu, e não cobrar tanto dos nossos filhos uma decisão. Ah, você tem que decidir, sabe? Calma, porque de repente você força e vai por um caminho que não é o certo. E hoje o mundo está muito difícil e as faculdades estão muito difíceis, estão ensinando coisas que, do meu ponto de vista, não deveria, está incentivando coisas que, do meu ponto de vista, não deveria, não é o que eu quero que ensinem para os meus filhos. Estão criando ambientes que não são ambientes que eu quero que meus filhos frequentem. E eu acho que eles precisam de mais maturidade para entrar nessas faculdades, entendeu? Eu não estou falando que eu não quero que meus filhos façam. Eu quero que meus filhos façam faculdade porque, né? Infelizmente a gente precisa de uma graduação, né? Mas eu hoje me preocupo mais em formá-los como pessoa, dar boas bases, né, de valores fortes, para que na hora que eles entrarem, eles não esqueçam o que eu ensinei. Porque, infelizmente, experiência que eu tenho de ver amigas minhas, que tinham os filhos que trazia ali ensinando tudo certinho. Entrou na faculdade e descaminhou, menina. E eu falo assim, né? Eu respeito todas as outras formas de ver a vida, mas eu sou católica, eu tenho meus valores firmados, aquilo que Jesus ensinou e é o que eu passo para os meus filhos. Eles fortaleçam mais. Eu hoje, nesse momento, qual que é a minha preocupação? Fortalecer as bases deles. Para que por onde quer que eles qual decisão que eles decidirem ir, para qual faculdade que seja, né? Para qual ambiente de trabalho for, eles nunca se desviem daquilo que é o certo, né? Que eu acredito que é o certo para eles. Mas isso é uma opinião muito pessoal minha, viu, Vitor? Que fique clara a minha forma de ver educação, né? Dos meus filhos. Respeito quem pensa de forma diferente e deseja coisa diferente também para os seus filhos. Mas essa fala sua, ela é interessante e corrobora com muitas falas de muitas mães e muitos pais que estão percebendo isso hoje, né? Que o mais importante é formar o caráter do filho, é dar uma base de valores, de princípios que vão sustentar para a vida. Tem um psicólogo, que é o Rossandro Kling, ele fala muito isso. Que é melhor você dar uma base, né, comportamental de valores, de princípios para o seu filho, porque isso aí vai sustentar lá na frente. Tem uma pesquisa, inclusive, que ele cita, que pegaram acadêmicos de medicina na faixa de 22 anos e eles perceberam o seguinte: existia um grupo pequeno de acadêmicos de medicina que nessa 22 anos, 23, eles eram mais, como se tinha um comportamento mais nobre, um comportamento mais sustentável socialmente. Eles conseguiam lidar com os desafios da vida de maneira mais saudável. E aí eles foram fazer essa pesquisa em vários países. E eles perceberam o seguinte, fizeram vários cortes na pesquisa. Qual é o fator que leva eles nessa faixa etária a ter essa sustentabilidade de princípios e valores que não deixam eles se sucumbirem a declinar os desafios. E aí eles fizeram vários cortes na pesquisa, seria a questão social, foram vários cortes. No final, eles chegaram à conclusão com a pesquisa. O principal foram os princípios morais que eles receberam através da religião ou através da família, independente da religião. Porque toda religião, ela tem os mesmos princípios, são valores morais. Então, no período de infância, que é chamado de período da cunhagem, ou imprint, que é lá na fase desde 0 anos até 12 anos, principalmente no período de 7 anos de idade, se você imprime, se você passa para os seus filhos valores morais, princípios éticos bem sustentados, né, para eles vivenciarem
uma vida realmente assim de ser humano, eles conseguem passar por essa dificuldade com mais tranquilidade e se sobressair. Já quando não tem isso, é muito difícil. E aí, você falando disso, eu achei interessante, porque tem várias situações de pessoas que eu já atendi, então tem vários casos interessantes sobre essa dinâmica que você falou. Uma delas, por exemplo, uma vez que eu fui dar uma palestra no pré-vestibular, e chegou uma menina para conversar comigo, no final falou assim, eu preciso conversar com você, eu estou com uma dúvida. Eu falei, pois não. Aí combinei um horário com ela e fui atender ela pessoalmente, né? E aí ela veio conversar comigo assim, ó, eu estou na dúvida entre medicina e direito. Eu falei, mas peraí, duas coisas bem diferentes, né? Medicina e direito, né? Mas me fala por que você quer fazer direito? E me fala por que você gostaria de fazer medicina. Aí ela foi me contar, né? Ela primeiro, pois é, eu gostaria de fazer direito por causa disso, por causa do seu quê, não sei o quê, e a expressão do rosto, de angústia. Me fala do direito agora. Ah, eu acho interessante o direito por causa disso, por causa de não sei o quê, né? Eu já até fiz vestibular e passei uma vez. Ah, interessante. Me fala de novo aí sobre medicina. Aí ela começou a falar e aquele rosto de angústia. Eu falei, congela, congela você aí agora. Observa seu corpo, perceba o sentimento que você está tendo. Que tipo de sentimento é esse? É confortável ou desconfortável? É desconfortável. E o que você acha que esse sentimento está querendo te dizer? Que você deve fazer medicina ou não? Eu falei, eu também fazendo a leitura do seu corpo aqui, para mim está claro. Por isso que eu estou te trazendo essa consciência de você com seu corpo e seu sentimento. Para mim está claro que você não quer fazer isso aqui. Né? Talvez você não tenha vocação, que realmente você tem afinidade. Aí no final ela pegou e foi falar o seguinte, ó, eu vou ser bem sincera. Eu gosto do direito, eu já até passei uma vez, eu acho muito interessante, mas medicina, se eu não fizer, meus pais me matam. Eu falei, meu Deus do céu. E se você fizer medicina que não tem a ver com você, né, não, talvez não tenha afinidade, não seria uma morte lenta? Você gosta logo? Aí ela, no final da conversa, ela falou, ah, eu vou fazer direito. Carmen, no outro dia, ela me mandou, na época estava começando o WhatsApp, ela mandou para mim no WhatsApp a carta de suicídio. Ela mandou uma carta que ela tinha escrito antes de conversar comigo, que ela já estava planejando o suicídio dela, que ela não estava suportando a carga que os pais achavam que era o melhor para ela. E ela não estava dando espaço para poder fazer aquilo que realmente ela tinha afinidade e vocação. Olha só a gravidade dos problemas que a gente pode acometer se a gente não percebe nossos filhos, nossos educandos, as pessoas que estão à nossa volta, né? Graças É, a Deus eu pude trabalhar com ela, orientar ela de uma forma que depois ela acabou indo direito, né? Podia ser qualquer outro, mas no caso dela, a afinidade dela e vocação estava para a área do direito. E ela depois ela me mandou uma mensagem já no meio do curso, estou feliz, estou fazendo o que eu gosto, estou indo bem, estou tirando boas notas, e já com vista nisso daqui depois da... Falei, parabéns, que bom que você achou seu caminho. E a minha preocupação, que eu acredito que é a sua também, é assim, quantas outras pessoas não estão passando por esse mesmo problema? Por isso que eu me preocupo hoje em gravar vídeos. Mas você não gosta, mas eu estou fazendo aqui não é por gosto. Tem muitas pessoas que precisam dessa orientação que a gente pode dar. Né? Porque senão pode fazer a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. E é um ser humano, né? A gente precisa ter esse olhar, né, de empatia, esse olhar de, poxa, é um ser humano, podia ser meu filho, né? Podia ser minha filha. Né? Como é que eu uhum, quero que meu filho esteja? E isso que você falou também, de escolher a faculdade muito cedo. É aquela outra coisa também de respeitar meu ritmo. Porque a sociedade, ela coloca como régua, né? Que chegou ali 16 anos, já tem que escolher a faculdade, já tem que fazer faculdade, depois ir para o mercado de trabalho. E isso não é para todo mundo. Não é o ritmo natural das pessoas. Cada um vai encarar uma área profissional
ou vai ser bem-sucedido em determinadas situações, em determinado tempo. Eu, por exemplo, eu estou com 48 hoje. Hoje que eu estou começando minha vida profissional. Na minha opinião, para mim, eu estou começando agora, profissionalmente. Eu já tive mais de 20 profissões diferentes. Eu fiquei perdido, buscando. Entrava em um, não era. Entrava em outro, não era. E isso foi me frustrando cada vez mais. Né? Tentando acompanhar essa exigência do mercado, essa exigência da sociedade, como se essa sociedade soubesse o que é bom para outra pessoa. Como se a escola soubesse o que é bom para todos os alunos. Né? E é um modelo de 2 séculos atrás. Já tem muita ciência comportamental mostrando que não é por aí. Então eu tenho essa preocupação, porque eu sofri com isso. Eu tive depressão, tentativa de suicídio. Eu passei por esse caminho das pedras muito desastroso. E graças a Deus que não deu certo o suicídio. Estou aqui. Então eu tenho essa missão hoje de levar essa orientação, de ser aquele orientador que eu precisei e que eu não tive. Então essa é a minha preocupação, porque cada pessoa tem um ritmo. E o mais interessante, eu comecei a olhar para mim, me conhecer, andar no meu ritmo, eu comecei a andar mais rápido que muitos colegas, alcançar um nível melhor do que antes. Igual, na escola eu fui reprovado 6 vezes. Depois que eu fui começar a me conhecer, desenvolver essa metodologia, eu passei em 6 concursos estudando 2 meses por dia. Olha a diferença. Antes ficava tentando estudar um monte de horas e não dava certo. Agora já é o oposto. E aquilo que você falou, que eu já falei lá atrás no curso, né? Paradigmas, eles têm prazo de validade. Paradigmas são modelos. Então, esse modelo educacional que nós temos, que não é educacional, é escolarização, esse modelo já venceu. Esse paradigma já venceu, caducou. É hora de um novo modelo. E graças a Deus a pandemia está trazendo aí essa nova perspectiva de outros modelos de educação de verdade, de desenvolvimento de um ser humano cidadão, de um ser humano, né, humano de fato, não um robozinho que tem que seguir essa métrica que o mercado impõe. Então eu acho que é bem por aí. Né? Se quiser fazer mais algum comentário sobre isso, enquanto eu puxo mais outra pergunta aí. Eu acho que é isso mesmo, Vitor, que você falou, né? Está quase chegando no finalzinho também, mas deixa eu ver mais uma pergunta aqui para poder fazer. Você falou sobre a questão da família. Eu vejo o quanto que é importante, mas eu queria... Você falou sobre laços de família, nesse momento que foi difícil para você e para os seus filhos. O que você pode falar mais sobre isso? Sobre a questão desse vínculo, desse laço familiar no processo educacional, no processo da própria construção da família, em relação à própria sociedade. Qual a opinião que você tem a dar sobre? Como que isso te ajudou? Então, Vitor, então, eu acho que assim, a família hoje, mais do que nunca, né, ela está precisando assim assumir o seu papel, né? O pai e a mãe estão precisando assumir o seu papel na vida do filho. Como eu falei antes, nós em razão do trabalho, da vida corrida, nós começamos a terceirizar tudo, né, com relação aos nossos filhos. E assim nós não conhecemos os nossos filhos. A maioria dos pais não conhece os filhos. Né? A gente tem essa coisinha, o celular também, que está atrapalhando muito os relacionamentos dentro de casa. Às vezes você vê, as pessoas estão ali, mas não estão ali, né? Então, cada um olhando para uma tela e a gente só, parece que só desperta na hora que acontece alguma tragédia, né? Alguma tragédia você vai despertar. Alguma coisa deu errado, o menino tentou suicídio, ou aconteceu alguma coisa, se enveredou para o mundo das drogas, aí você toma aquele susto, a pessoa toma aquele susto. Mas o que que acontece? A gente, uma coisa que, voltando aqui ao grupo que eu te falei, que, né, na vida dos nossos filhos. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido, sabe? Que eu, como mãe, eu preciso assumir a minha autoridade de mãe na vida deles.
a minha autoridade espiritual, de rezar por eles, de interceder por eles, mas a minha autoridade dentro da minha casa é autoridade mesmo, de saber, de ser o norte, de ser modelo, de que meu filho possa olhar para mim e ver ali o caminho que ele tem que seguir. Eu acho que o pai, a mãe, eu falo muito de mãe, porque assim, eu sou divorciada desde que meus filhos tinham 4 e 6 anos de idade. Então, assim, o nosso modelo de família é esse, né? Então, aqui dentro da minha casa, eu sou referência para os meus filhos. Eu sou referência profissional, eu sou a referência de valores, né? Principalmente agora que a gente não mora na mesma cidade que o pai, né? Então, assim, a convivência deles, 90% do tempo, 95% do tempo é comigo. Então, eu tenho que assumir autoridade na vida deles, né? E o pai e a mãe, o que eu vejo, nós precisamos assumir essa autoridade. Autoridade mas principalmente assumir esse papel de ser exemplo, de estar perto, de olhar para o seu filho, de perceber que tem alguma coisa errada. Eu sei que é difícil, né? Eu tenho uma amiga que eu nunca esqueço a fala dela. Ela tinha um filho que, assim, com 6 anos, esse menino era assim, sabe aquele menino ligado em 220? Um dia ela chegou na minha casa e o menino correndo para todo lado. Era final do dia, se ela tinha saído do trabalho, pegado ele no colégio. Ela olhou para ele e falou assim: Meu Deus, na hora que eu tô mais cansada, que esse menino mais precisa de uma mãe. E é essa sensação que a gente tem muitas vezes. Puxa vida, a hora que eu tô mais cansada é que o menino precisa de mim. É à noite, é na hora que eu tô morta, é a hora que não. Mas a gente tem que parar para olhar para os nossos filhos, sabe? Os nossos filhos estão adoecendo, né? De doenças mentais, né? Quantos jovens, né? Com depressão, síndrome do pânico, toque, por aí vai. Quantos meninos se enveredando para o mundo das drogas, né? E por mais que a gente não queira, nós pais temos responsabilidade nisso. Sabe, eu faço uma minha culpa aqui, né? Minha culpa porque os meus filhos ainda, né, estão em tratamento, ainda passaram por isso. E assim, eu vi que eu podia ter feito mais, eu podia estar mais presente, sabe? Teve uma época assim no meu trabalho que eu entrava no trabalho 8 horas da manhã, saía 11 horas da noite, sabe? Teve um dia, eu esqueci o meu filho no colégio. Você acredita nisso? Eu esqueci Uhum. o Luiz Felipe no colégio. Sabe, eu lembro que assim, foi na época que a gente estava implantando o nosso serviço em Montes Claros, estava muito lotado de serviço, muito. Eu lembro que deu 6 horas da tarde, eu olhei para a janela assim, e falei, gente, escureceu. Quem que vai buscar o Luiz Felipe na escola hoje? Aí eu falei, meu Deus, sou eu. O menino já tinha saído desde 5h30, e já era mais de 6. E eu esqueci completamente que eu tinha que pegar o menino no colégio. Eu atravessei a cidade chorando, desesperada, sabe? Porque como é que você esquece o filho? E hoje, nós assim, nós pais vivemos essa loucura de ter que trabalhar muito para sustentar os filhos. A gente se preocupa muito em dar de suprir as necessidades materiais dos nossos filhos. Estamos esquecendo de suprir as necessidades emocionais e as necessidades espirituais dos nossos filhos. Sabe, igual você falou, independente da religião, as religiões têm os valores morais que são o que nos, sabe, que nos sustenta, que a nossa fé, ela nos direciona, ela nos fortalece. Se você não dá isso para o seu filho, ele vai recorrer a quem, sabe? Uma vida sem fé é uma vida vazia, uma vida que você fica abandonado. Não tem ninguém por você. Como é bom você acreditar que você tem um Deus que é seu pai, que olha por você, que cuida de você, mesmo nas tribulações, você sabe que você não está sozinho. É isso que eu tento passar para os meus filhos, sabe? É isso que eu quero ensinar, porque quando eu não estiver aqui, né, que a gente não é imortal, quando eu não estiver aqui, eu quero que eles saibam que eles não estão sozinhos, sabe? Eu acho que a gente precisa criar intimidade com os nossos filhos. Meus filhos hoje, assim, a gente não é a família perfeita, a gente tem nós temos nossas dificuldades, dificuldade de relacionamento também, porque são dois rapazes já de gerações diferentes da minha,
mas que me respeitam, que me escutam. Porque a gente criou isso, sabe? E a gente está construindo isso. E eu vejo que na medida que eles vão crescendo, a gente às vezes tem dificuldade de aceitar esse crescimento deles, sabe? Para mim tem sido difícil isso, aceitar que agora o meu filho tem uma opinião diferente da minha. E que eu tenho que ouvir aquela opinião diferente da minha, mesmo que eu não concorde. Mas assim, eu ouvi outro dia deles falando assim, mãe, mas você não me escuta. Aí me deu aquele negócio assim, eu falei, então fala, sabe? Aí ele falou, porque ele estava falando de uma realidade com um colega, elogiando a atitude de um colega, admirando o colega por algo que ele estava fazendo, só que era algo errado. Era admirável, como diz ele, pelo ponto de vista do empreendedorismo. Olha, o meu colega é empreendedor. Olha que cara inteligente, olha o que ele está fazendo. Sabe? Eu falei, tá, eu vou escutar. Eu falei, beleza. Ele é, do ponto de vista, né, desse lado do empreendedor, ele é. Mas o que ele está fazendo é errado. E a gente ficou conversando horas. E depois que eu parei para escutar, ele parou para me ouvir. E assim, às vezes a gente tem essa dificuldade de aceitar que o nosso filho cresceu, de que eu preciso escutar. Só que se você não para escutar, ele não vai te escutar também. E aí vira aquela disputa de força, sabe? E eu acho que o que precisa, o que quebra, o que quebra quando a gente está discutindo é eu falar, filha, eu te amo. Eu te amo. Você é a razão da minha vida. Eu quero ser o melhor. E a gente, e é onde a gente fala daquilo, a gente assumir a autoridade, sabe? O certo é certo, mesmo aquela frase, né? O certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo, o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo, né? Aqui, eu acho que o nosso papel é ser o norte, o nosso filho. A gente tem que estar presente, a gente tem que estar acompanhando, sabe? Quem são os amigos do meu filho? Com quem ele está saindo? Aqui ele já sabe, se eu não conhecer, não vai sair. Você quer sair com seu amigo? Você traz ele aqui que eu quero conhecer quem é. Na minha casa sempre foi assim, sabe? Ah, eu quero ir para casa do meu amigo, eu quero trazer um amigo para cá primeiro. Teve um amigo, normalmente, quando eles eram mais novos, a reunião era sempre na minha casa, porque ali eu ficava de olho, né? Coruja que sou, né, Vitor? Mas assim, eu sempre ficava de olho. Tinha amigos que uma vez só não ia nunca mais. Porque eu falava, não dá, não dá. E a gente, assim, quando os nossos filhos são menores, eu acho que a gente consegue e deve, sabe? Ir selecionando, né? Os tipos de pessoas que você quer que convivam com seus filhos, com quais valores, porque isso influencia, porque vai chegar uma fase na vida deles que eles vão seguir mais os amigos do que o que os pais falam, sabe? E às vezes, para a maioria das pessoas, não tem problema, pode andar com qualquer um, pode, sabe? Você tem que, pode parecer para muitos que é ser controlador, não é você. Eu acho que a nossa missão é proteger os nossos filhos e cuidar para que nessa fase que eles estão, nessa fase até os 18 anos, acho que até os 20 anos, pela experiência da minha casa, é uma fase que eles estão construindo os valores deles. Aí você vai deixar seu filho ir em qualquer lugar, com qualquer pessoa, ouvir qualquer coisa. Eu acho que essa é a receita para o negócio dar errado, sabe? Para você ter problemas é esse. Né? Só que para isso, para você ter esse cuidado, para você estar cercando daqui, cercando dali, é o cuidado que você tem com o bebê, para ele não se machucar. Ele está crescendo, ele se machuca. A gente não toma. O adolescente e o jovem, a gente tem que ter nos cuidados para ele não se machucar emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, entendeu? Eu ter esse cuidado, esse andando com quem. E eu acho que a gente tem que fazer o possível também, para você falou da questão do construir laços. Seu filho precisa olhar para você e saber que ele pode contar com você, que você vai escutar. Igual assim, igual eu te falei, minha família não é perfeita. A gente tem, né? Nós temos nossas dificuldades, mas assim, meus filhos chegam para mim e falam, mãe, eu tô triste. Eu quero conversar. Mãe, não tô bem hoje, sabe?
e saber, sabe, que eles sabem que podem, que a gente. Aí eu paro tudo, então vamos conversar. Confesso que tem dia que na hora que chega, se eu não tô bem, meia-noite, tem que dar aquela respirada e falar assim, oh meu Deus. Aí eu lembro da minha amiga, né? Na hora que eu tô mais cansada, que o menino precisa de mim. Mas assim, é dar aquela respirada e escutar e dar o colo. Não, vem cá, então. Quer colo? Vem cá. E a gente acha que porque o filho cresce, sabe? Ah, é adolescente, eles não gostam, eles gostam de colo, eles querem, eles precisam, sabe? Os nossos filhos, independente, a gente precisa se sentir amado pelos nossos pais. Fala que não é verdade. Fala qualquer pessoa que mais velha que não quer se sentir amado, que não quer um colo, que não quer um afago do pai e da mãe. Imagina esses meninos nessa fase. E a gente dá muito isso enquanto eles são crianças. E eles entram na adolescência e, assim, eles ficam perdidos, sem saber se eles são crianças, se eles são adultos. E a gente fica perdido também, porque a gente não sabe se é criança para a gente dar um colo, você não sabe se é adulto. Mas assim, o meu filho vai fazer 20 anos. Até hoje eu vejo quanto ele precisa de mim, sabe? É uma necessidade hoje diferente, é a necessidade de ser ouvido, é a necessidade de desabafar, porque é na gente, é no pai e na mãe que eles precisam ter segurança para se abrir. Quando meu filho teve depressão, foi para mim que ele veio contar, sabe? Ele entrou no meu quarto chorando para mim contar e pedir ajuda para mim, sabe? E assim, eu sou muito grata a Deus por isso, porque eu vejo muitas mães que não têm essa liberdade, que não tiveram essa oportunidade do filho se abrir e não puderam salvar a vida deles, né? Então, assim, resumindo o que você falou da questão da família, eu acho que o que a gente precisa, pai e mãe, é assumir nosso papel de pai e mãe. É ser responsável pela vida deles, não apenas material, mas emocional, espiritual, como eu disse. A gente falava sobre Santa Mônica no ele fala que ele foi gerado duas vezes por essa mãe. Ele foi gerado para a vida física, né? E foi gerado para a vida espiritual através das orações dela. Né? Então aí a gente vê que eu ainda comentava com as mães do nosso grupo que nós já fizemos a primeira parte, nós já geramos os nossos filhos para essa vida material. E até o último dia das nossas vidas, a nossa missão é gerar os nossos filhos para a vida espiritual que eles vão ter depois. Através das nossas orações, através dos nossos exemplos, que nós precisamos ser sempre a referência para eles. Que eles olhem para nós sabendo e que a gente possa indicar. Olhando para nós, eles saibam se aquilo que ele está pensando é certo ou errado. Que a gente seja o exemplo. Mas também que a gente esteja presente, né, na vida deles. E eu vou te falar que não é fácil, não, né? Porque conciliar tudo, conciliar não é fácil e é aquele negócio, educar não é fácil, mas se tiver fácil é porque você não está educando. Então, é uma luta para todo mundo, eu acredito. Mas esse é o caminho mesmo. A gente, como pais, a gente precisa dar assistência aos filhos, né? Porque eles precisam. E, sobretudo, essa questão emocional, né? Ainda mais que a maioria dos homens, muitas vezes, foram condicionados. Tem que ser forte, tem que ser resistente, né? Esse negócio de cola é coisa de mulher. Não, ele é um paradigma que não está sustentável mais, né? Outro dia teve um lutador de MMA, eu não gosto de assistir MMA, mas eu vi essa postagem através de um jornalista que eu acompanhei, que é o André Trigueiro. Ele postou lá, o cara ganhou a luta e ele falou assim, falou, você queria dar alguma mensagem? Eu falei, queria. Eu queria avisar os homens, né, que vocês devem se colocar para fora aquilo que você está sentindo. Amigo meu suicidou ontem, eu queria ter ajudado ele, mas ele não desabafou comigo. Então, assim, vamos desabafar, né? Se não estiver aguentando a barra, fala para a esposa, fala para a pessoa que estiver do seu lado, fala para um amigo. Vamos ajudar, gente, essas pessoas que estão precisando, independente de qualquer situação. Então, a gente precisa dar esse suporte para os filhos, porque eles precisam, né, dessa assistência, né? Igual você falou, né? Se você não cuidar, tem outra pessoa que vai cuidar. Talvez uma pessoa que está com nas... Talvez você vai buscar orientação numa pessoa que não tem como orientar como você.
Então a gente precisa ser esses orientadores, né? Conhecer a realidade dos filhos, tem um psicólogo, Rossandro Kringer, ele fala sobre isso. Você tem que conhecer seu filho, ver quais vídeos que ele está assistindo, né? Quais são os personagens da série ali que ele mais gosta, porque ali é a expressão dele, o quarto dele expressa ele, né? Então ele tem que ter esse contato com os pais. Né? Quanto mais você conhece seus filhos, né, tem mais intimidade com eles, mais você vai saber o que eles realmente estão precisando e você vai poder dar esse suporte. E uma coisa importante que você falou, não terceirizar amor. Né? A gente tem que amar os nossos filhos e não terceirizar esse amor. Quando a gente terceiriza, é problema. É problema para nós, para nossa família e problema para a sociedade. Se eu não me engano, acho que é na Austrália e no Canadá, o período de parto, né? São 3 anos. As pesquisas mostraram que quando você dá um suporte para os filhos na fase oral e anal, são as primeiras fases, eles têm menos necessidades eles têm mais suporte psicológico, né? Quando você, por exemplo, na fase inicial aí, né, entre 0 anos e 3 anos, muita gente leva para a creche, né? Deixa lá na creche. E na creche vai passar na mão de vários cuidadores. E tem pesquisas que mostram que você deixa a mão, você deixa seu filho nessa fase tão importante que tem mais contato com a mãe, se você deixa com outras pessoas, diferença. Aí depois você tem um gasto enorme com a justiça, com o delito, com a promiscuidade, né, com a delinquência. Então, olha só o quanto que a gente economiza para a nossa família e para a sociedade, dando suporte para os nossos filhos nesses momentos tão importantes, né? Que é a fase da infância, da adolescência, às vezes da pré-juventude, né? E entender que cada um tem seu ritmo, cada um tem sua vocação, ajudar nesse processo de formar esse cidadão, esse ser humano para a vida, né? Para que ele tenha uma vida qualitativa, né? Ele ou ela. Então a gente precisa ter muito esse cuidado, né? E para não alongar muito, né? Que nós já passamos aí de 1 hora aí, né? 1 hora de live, né? Mas foi bom, a conversa foi muito boa, foi muito bem. Para você trazer as considerações finais, o que você gostaria de deixar como última mensagem da live nossa para as pessoas que estão nos ouvindo. Tem educador, tem jovens que estão aí ouvindo a gente, né? Então, qual a mensagem que você gostaria de deixar para essas pessoas? E te agradecer também, né? Obrigada, eu também agradeço pela oportunidade de estar aqui. Mas eu acho que a mensagem que eu tenho para os pais e para os filhos é que a gente tem que aproveitar esse tempo que a gente tem junto, sabe? Eu falo muito isso com os meus filhos. Eu falo assim, daqui 3, 4, 5 anos, tem uma grande chance da gente nem estar convivendo mais todo dia, né? Cada um vai seguir seu caminho. E assim, o tempo que a gente tem de convivência mesmo, dentro da nossa casa, com os nossos filhos, é um tempo que, se você for comparar com o todo, é um tempo muito curto. E que a gente, assim, não se dá conta disso, até quando a gente vê que está acabando. Eu tô nessa sensação de assim, nossa senhora, tá acabando, já tá fazendo 20 anos. Daqui a pouco vai passar no concurso e vai para outro lugar, ou vai casar. Sabe aquele negócio assim, já aquele saudosismo de, nossa, eu queria ficar mais tempo? Então, assim, eu acho que a mensagem é que a gente tem que aproveitar cada minuto que a gente tem com os nossos filhos. Cada minutinho que a gente tem, sabe? A gente precisa começar a ter tempo de qualidade com os nossos filhos. Celular, a gente, sabe? Para criar memórias afetivas, sabe? Criar momentos que vão fortalecer os nossos laços, para que, mesmo quando a gente estiver distante, eles estiverem longe, eles vão saber que o porto seguro deles é aqui, é com a gente, sabe? A função de cada dia que passa, eu vejo que essa missão que a gente assume de ser pai e mãe, a gente não tem noção do quão difícil é essa missão, sabe? Hoje, o mundo que a gente está, eu me lembro muito de uma passagem do Evangelho que Jesus carregava a cruz e encontrava com as mulheres que choravam. E ele falava para elas: não chorem por mim, chorem por vós e por vossos filhos. Porque haverá um tempo em que muitos benditos serão os ventres que não vão gerar, né?
Muitos dirão, benditos os ventres que não vão gerar. E hoje a gente olha para o mundo, sabe? E não tem como a gente, que é pai e mãe, não assim, se arrepiar com as coisas que a gente vê. Os perigos a que nossos filhos estão expostos, perigos físicos, perigos virtuais, perigos emocionais, sabe? Assim, não tem como a gente né, não se preocupar. Então, eu acho que a mensagem que eu tenho é que a gente precisa se tornar próximos, sabe? Precisamos aprender a ser família de verdade. Família que é apoio, que é abrigo, que é cuidado, que é refúgio, que nossos filhos possam saber que, independente da idade deles, eles vão ter sempre um lugar na nossa casa, no nosso coração. E aqui na minha casa está na minha cama, sabe? Sempre fica um espaço. Precisou estar aqui, sabe? Igual você falou, tem todo esse, como é que fala, esse preconceito de que homem tem que ser forte, homem não chora, homem não, sabe? E isso tá acabando com a vida de muitos jovens. E muitas meninas estão assumindo isso também, né? De que eu tenho que ser independente, eu tenho que ser forte, eu não preciso de ninguém. Não, a gente precisa. A gente nasceu numa família porque a gente precisa desse apoio, desse suporte. Ninguém vive sozinho. E as pessoas, a gente vê hoje, quando as pessoas se isolam, a gente acaba vendo esse caminho aí para depressão, para situações difíceis, né? Igual você falou do rapaz lá, que não se abriu com ninguém. Tantos que a gente vê, quantos casos de suicídio que os pais nem sabiam que os filhos estavam passando por aquilo, né? E assim, e não tem como a gente saber se a gente não parar para olhar. A gente precisa ter tempo para parar para olhar para os nossos filhos. Aquilo que você falou, o que é que meu filho está assistindo? O que é que meu filho gosta de fazer no tempo livre? Quem são os amigos dos meus filhos? Eles falam de quê? Sabe? A gente pode parecer para muita gente que isso é controle. Isso não é controle, isso é amor, isso é cuidado. Porque assim, eles são frágeis, sabe? Eles chegam na adolescência ali, igual eu te falei, a gente tem todo o cuidado com a criancinha, né? Para não machucar. Todo cuidado com a criancinha. Você faz tudo para proteger seu filho quando ele é pequeno, não é verdade? A gente coloca coisa nas tomadas, a gente coloca coisa nas beiradas da cadeira. Não é assim, a gente vigia o tempo todo para não se machucar fisicamente. Aí o menino entra na adolescência, na juventude, ele não vai mais se machucar fisicamente, ele vai se machucar emocionalmente. E a gente não está tendo cuidado de proteger. Porque a gente acha que ele já está grande, mas ele não está grande. É uma criança num corpo adulto que ainda não sabe o que que é, sabe? Que está perdido. E eu acho que você falou da fase infantil, que é importante a presença, Vitor, mas eu vejo, sabe, pela minha experiência hoje, que é a fase que os nossos filhos mais precisam da gente. Essa fase ali dos 12 aos 20 anos, sabe? É uma fase que muitas vezes a gente negligencia, porque acha que já está grande, tem um corpão de homem, um corpão de mulher, e não precisa, precisa. É a fase que mais precisa da gente, da nossa presença, sabe? Nós precisamos assumir o nosso papel e sermos presentes na vida dos nossos filhos. Esse é o recado e o convite para as mães, para os pais, né? Assumir essa responsabilidade, essa é uma missão que a gente tem, né? E que eles possam, e que todos os nossos filhos, né, possam enxergar em nós todo o amor que nós temos e que possa contar com esse amor, recorrer a esse amor. Eu acho que é o que todos nós pais queremos. Só que esse é um trabalho difícil que se constrói na base de muitos nãos, né, de muitos limites, que às vezes a gente não quer ter o desgaste de colocar. Eu vejo muito hoje que nós pais fugimos do desgaste que o não causa, o desgaste que o limite causa na relação. Só que é algo necessário, sabe? Às vezes o coração dói, mas a gente precisa assumir isso como uma missão, sabe? A gente precisa dar amor, mas precisa dar limite. A gente precisa estar ali cuidando para que na hora que ele chegar ali passou dos 20 anos, né? Já tá, ele tenha segurança para andar sozinho, porque a partir dali também a gente pode até falar que eu estou sendo super protetora, mas assim, o que eu vejo não só dos meus filhos, mas dos filhos das minhas amigas, dos amigos dos meus filhos, é que até 20 anos, que é a parte que eu convivo, né? Eles são enormes, hoje enormes, todos eles.
mas por dentro eles ainda precisam muito da gente, muito mesmo, e a gente não pode negligenciar isso, senão a gente corre o risco de perder nossos filhos, né? De várias formas. Bom, então chegamos ao finalzinho da nossa live. Carmen, gratidão pelas palavras, pelos ensinamentos, pelo compartilhamento aí de tantas riquezas que você trouxe, né? Compartilhar dessa experiência maravilhosa que você teve. Manda um abraço aí para esses rapazes, né? Tem tempo que eu não vejo Obrigada. eles aí também. E depois a gente conversa mais. Pessoal aí que participou, muito obrigado aí. A gente agradece pela participação de todos. E fiquem à vontade para fazer perguntas. Quem quiser sugerir algum tema de alguma live, fiquem à vontade para a gente fazer. Gratidão imensa, Carmen. Uma ótima noite, um ótimo fim de semana para você. Muita luz, muita paz. Que Deus abençoe Obrigada, imensamente. Viu? Mais uma vez, obrigada pelo convite, viu? Fiquei muito feliz de estar aqui, finalmente pagando a minha dívida com você, da nossa conversa. Estou às ordens quando você quiser conversar mais um pouquinho, tá bom? E obrigada a Ótimo. todos também, né, pela presença aqui com a gente. Fiquei muito feliz. Obrigada. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau.